Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de transformada de Fourier e vamos ver hoje o espectro de linha ou espectro de frequência da transformada de Fourier. Antes da gente ir no MATLAB, precisamos entender como que a gente representa o resultado da transformada de Fourier. Então, o objetivo da aula de hoje são dois tópicos. O primeiro é fazer uma pequena revisão sobre a integral de Fourier vista na aula passada e, na sequência, vamos ver como é a representação gráfica do resultado da transformada de Fourier. Na aula passada, nós vimos que a transformada de Fourier de uma função f de t, ela é representada por um FU. O U é a frequência das harmônicas. O número da onda que a gente viu lá na série de Fourier é o nosso U agora. E a transformada de Fourier a gente viu que é dada por essa integral. A integral que vai do menos infinito ao mais infinito da função f de t multiplicada por um exponencial. Um exponencial elevado a menos j 2π u vezes t. Aqui, pessoal, é bem simples. O 2πu é a velocidade angular da harmônica. Então, se U é igual a 1, é a primeira harmônica. É a velocidade angular da primeira harmônica. Se U é igual a 2, é a frequência angular da segunda harmônica. E assim por diante. O T é o tempo. E essa integral é chamada de integral de Fourier. E esse exponencial ele pode ser substituído pela fórmula de Euler. O objetivo é visualizar de uma maneira mais simples o número complexo que é resultante da transformada de Fourier. Então aqui nós temos a função f de t multiplicada por um cosseno e aqui a função f de t multiplicada por um seno. E o j separa a parte real do número de Euler e aqui a parte imaginária do número de Euler. Na aula passada, nós separamos essas duas integrais em duas partes. Uma correspondente à parte real e outra correspondente à parte imaginária. Então, essa aqui é a parte real da transformada de Fourier e essa aqui é a parte imaginária da transformada de Fourier. O U vai variar de 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito. São números inteiros, onde 0 é o nível de C, ou valor médio, 1 é a frequência fundamental, o 2, segunda harmônica, o 3 é a terceira, aqui é a quarta, e assim por diante. Portanto, a transformada de Fourier de uma função f de t, ela tem uma parte real menos um j parte imaginária. É um número complexo. Ele tem um módulo, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado, e tem um argumento, que é o arco cuja tangente é o I sobre R, é igual a I sobre R. Um número complexo, portanto, ele tem um módulo e um argumento. E esse número complexo é representado no plano complexo, onde no eixo horizontal tem a parte real e no eixo vertical a parte imaginária, por um vetor. E esse vetor ele tem um comprimento dado pelo módulo do número complexo. E tem um argumento, θ, que é o ângulo que o vetor forma com o eixo horizontal ou com o eixo
da parte real do número complexo. Cada harmônica da transformada de Fourier, ela é representada por um vetor no plano complexo. Por exemplo, se U fosse igual a 2, a velocidade angular desse vetor, ômega, seria o ômega da segunda harmônica. Seria 2π vezes o U correspondente a essa harmônica. U igual a 3, eu teria um outro vetor, para U igual a 4, teremos outro vetor e assim por diante. Quando a gente pensar nas harmônicas da transformada de Fourier, nós temos que lembrar que cada harmônica é um número complexo, ela é um vetor no plano complexo, e esse vetor está girando com uma determinada velocidade, que depende da harmônica fundamental do sinal f de t. Então, a gente fez a transformada de Fourier da função f de t. Essa transformada de Fourier gerou n harmônicas, U igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante, até o mais infinito. Para cada uma dessas harmônicas, desse U, para cada valor de U, nós teremos um vetor desse no plano complexo. É o conjunto de todos esses vetores girando é que representam a função f de t, que a gente fez a transformada. Parece complicado, mas vocês vão ver que não é. Então é desta forma que a gente representa cada uma das componentes da transformada de Fourier. Imagine que nós fizemos a transformada de Fourier de um sinal qualquer, um sinal f de t, e obtivemos um conjunto de senos. Aqui são todas as funções são em senos, que elas começam sempre com a mesma fase em seno. Então, essa aqui seria a componente fundamental desse sinal f de t. Aqui nós teremos, por exemplo, a segunda harmônica, aqui a terceira harmônica, e aqui a quarta. Teremos mais gráficos das demais harmônicas. Então, nesse caso, a nossa transformada da função f de t qualquer resultou aí em harmônicas do tipo senos, sem a componente em cosseno. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 gráficos representando a componente em seno, né? Então, o teu número complexo f de u, a parte real é igual a 0, e só ficou sobrando a parte imaginária, o IU. E aqui tem o IU igual a 1, o IU igual a 2, o IU igual a 3 e o IU igual a 4. Sem a parte real, nós teríamos aqui infinitos gráficos, um número infinito de gráficos. A gente pode representar dessa forma, o que não é muito eficiente, muito útil, vamos dizer assim, né? Ou então poderíamos pensar, vamos colocar todas as componentes imaginárias da transformada de Fourier em um único gráfico. Teríamos aí um amontoado de funções senoidais de diferentes amplitudes, o que também não é nada útil. Então, pessoal, a gente está acostumado a representar uma função sempre considerando aqui, ó, o eixo do tempo em segundos, e neste caso aqui, na vertical, nós temos o módulo de cada uma das harmônicas do espectro de Fourier. Agora imagine que a gente faça o seguinte, pessoal. Aqui na vertical, o eixo do módulo de f de u. Aqui na horizontal, o eixo dos tempos, exatamente como no gráfico do lado. E agora a gente cria um terceiro eixo, o eixo da frequência em Hertz.
E aqui a gente coloque frequência U igual a 1, frequência U igual a 2, frequência U igual a 3 e U igual a 4 e assim por diante. Para cada frequência, eu tenho um eixo do tempo agora. E agora a gente desenha, então, por exemplo, a primeira harmônica ou a fundamental exatamente ao longo da linha do tempo da primeira harmônica. Aqui eu vou desenhar só a primeira e a quarta, porque vai ficar muito confuso, né? E aqui a quarta harmônica. Tem uma frequência bem maior, né, que a outra. Seria essa linha em preto aqui, de menor amplitude. Então, eu teria um gráfico 3D, onde no terceiro eixo eu tenho as frequências. Para cada seno, para cada harmônica, ela vai ocupar uma posição ao longo do eixo. Então, dessa forma, a gente monta um gráfico 3D representando todas as componentes de frequência de uma função f de t na terceira dimensão. Também vai ser um gráfico confuso, porque você vai ter infinitas componentes de frequência nesse gráfico 3D. Agora imagine que a gente olhe somente esse plano aqui, pessoal. Imagine que a gente olhe esse plano FW versus F em Hertz, ou seja, módulo em função da frequência. E a gente observe esse plano do lado de cá. Então vamos desenhar esse gráfico, vamos girar esse gráfico e vamos observar o plano F versus frequência. Então está aqui, ó, o eixo vertical, que é o módulo da função, que é o módulo da transformada de Fourier, e aqui no eixo horizontal, em vermelho, agora nós temos a frequência em Hertz. Então nós giramos o gráfico e estamos olhando a partir daqui no plano, o plano F, o módulo da frequência, em função da frequência. Então a linha azul, a frequência de U igual a 1, então isso aqui seria U igual a 1, a gente vai observar uma linha subindo e descendo, aqui um pontinho subindo e descendo, que seria aí a amplitude, né, o pico a pico da onda da primeira harmônica, da linha azul. Da quarta harmônica, por exemplo, estaria aqui, um pouquinho menor. Da segunda harmônica, estaria aqui, igual a 2. Da terceira harmônica, estaria um pouquinho menor aqui, que seria a harmônica 3, que seria a harmônica 4. E veja que é interessante agora nessa representação. Nós poderíamos ter uma linha de contorno que iria representar como variam cada uma das componentes de frequência da nossa transformada de Fourier. Então, essa aqui seria a linha de contorno do espectro. Observando essa linha de contorno, a gente tem uma visão de como é que está se comportando o espectro de frequência da função f de t. É uma forma bem melhor, mais eficiente, vamos dizer, de representar o espectro de frequência de um sinal. Então, para ilustrar e melhor visualizar essa representação da transformada de Fourier por um módulo e aqui no eixo horizontal frequência, eu fiz essa animação no MATLAB. Então está aqui aquele amontoado de senos. Na horizontal você tem o eixo do tempo e na vertical o módulo. Então vamos girar esse gráfico, pessoal, e vamos criar a terceira dimensão, que é a frequência, né? Então está aqui o eixo da frequência, tempo e amplitude. Então a gente tem raias, cada raia corresponde a uma frequência. Então em azul você tem a componente de U igual a 1,
em laranja U igual a 3, amarelo U igual a 5, em roxo U igual a 7. Quando a gente visualiza o plano amplitude versus frequência, você tem somente a tensão pico a pico de cada um dos senos. Não é necessário visualizar a onda senoidal, basta saber que no conjunto de senos existe um seno com amplitude pico a pico 10 volts, no caso aqui a linha azul vai de menos 5 a 5, a linha laranja vai de menos 2,5 até mais 2,5, ou seja, um seno de 5 volts pico a pico, em laranja um seno de 3 volts pico a pico, e em roxo aí um seno de 2,2 volts pico a pico. Não é necessário visualizar a onda senoidal, basta saber que a função f de t ela pode ser decomposta num somatório de senos. Tá? É isso que é a representação da linha de frequência ou espectro de Fourier. Então, pessoal, a gente viu que é possível representar o resultado da transformada de Fourier por um gráfico onde nós temos na horizontal frequência em Hertz e aqui o módulo da transformada. E cada linha estaria representando uma harmônica ou componente de frequência. Harmônica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Mas note o seguinte, isso aqui é apenas um módulo em função da frequência. A gente viu que na transformada de Fourier, nós temos para cada valor de U, uma parte que é o número real e outra parte que é a parte imaginária de cada uma das harmônicas. Ou seja, nesse gráfico aqui, nós temos somente o módulo. É preciso também recuperar o argumento desse número complexo. Para cada U, eu tenho um módulo e o argumento desse número complexo. Por exemplo, nós temos a frequência U1. Eu tenho a parte real U1 mais o J e de 1. Para a harmônica 2, eu tenho a parte real da segunda harmônica mais a parte imaginária da segunda harmônica. Para a harmônica 3, eu tenho a parte real mais a parte imaginária da harmônica 3. E assim por diante. Olhando o plano complexo, nós temos aqui a parte real e a parte imaginária. Nós vamos ter aqui, vamos dizer assim, que a primeira componente de frequência, a harmônica fundamental, esteja no primeiro quadrante, a segunda esteja no segundo quadrante, vou colocar o sinal de menos aqui. No terceiro quadrante eu tenho a parte real negativa e a parte imaginária negativa. E aqui vamos considerar a quarta harmônica, que está aí ocupando aí o quarto quadrante, seria uma parte real positiva e uma parte imaginária negativa. Tá? Só para a gente representar 4 fasores, cada um uma componente de frequência. Então, a F4 estaria aqui no quarto quadrante, F4, a F3 estaria aqui, a F2 e finalmente a F1. Então, no plano complexo, esses seriam os fasores em um instante de tempo, representando a primeira, segunda, terceira e quarta harmônica. Cada um desses fasores, ele tem um módulo e tem um argumento. Um argumento da frequência 1, o argumento da frequência 2, o argumento da frequência 3 e também o argumento da frequência 4.
Para fazer o gráfico, então nós teremos que montar um segundo gráfico. E nesse segundo gráfico, nós vamos colocar aqui no eixo vertical a fase. Na transformada de Fourier a gente chama de fase e não argumento. E no eixo horizontal, frequência em Hertz. Então a transformada de Fourier teria também, além do gráfico do módulo, um gráfico de fase, onde eu tenho, por exemplo, vamos fazer uma tabelinha para representar esse gráfico. Digamos que a fase da componente 1 seja 45 graus, ou π sobre 4. A fase da componente 2 seja igual a 2 terços de π, 120 graus, 45 graus. A fase da terceira harmônica seja 11 nonos de π, ou 220 graus. E a fase 4? E a fase 4 seja igual a 15 nonos de π, ou 300 graus. Só que na representação do gráfico de fase, os valores de ângulo são sempre convertidos entre menos π e mais π. Então, ele vai de mais π a menos π. O gráfico vai ser algo do tipo frequência 1, π sobre 4, frequência 2, π 2 terços de π, frequência 3, menos 7 terços de π, e a frequência 4, menos π sobre 3. Então, isso aqui é o chamado gráfico de fase da transformada de Fourier. Ou seja, se eu tenho o gráfico do módulo de f de u e tenho o gráfico da fase, a gente tem exatamente quanto vale cada fasor, a amplitude dele, em termos de amplitude, e sabe a fase de cada um deles em cada instante de tempo. Então, pessoal, tudo que a gente comentou até agora tem a finalidade de tentar ilustrar como que é construído o espectro de Fourier, para que depois a gente consiga ir lá no MATLAB e entender os gráficos. E também para que vocês consigam olhar um analisador de espectro ou fazer a transformada de Fourier de um sinal nos próprios osciloscópios do laboratório, onde eles têm a função de apresentar o espectro do sinal. Então, pessoal, imagine que a gente tem aqui o plano complexo. Aqui está a parte real e aqui a parte imaginária. Um vetor no primeiro quadrante, um vetor no segundo quadrante, um vetor no terceiro quadrante e um vetor no quarto quadrante. Cada vetor vai ter o seu módulo, por exemplo, da frequência da primeira harmônica, e seu argumento, ou a sua fase. A gente sempre se refere, quando olha o espectro, em fase e não argumento. Embora seja número complexo, o resultado transformado de Fourier não é argumento, é fase. Como a gente já viu, cada vetor desse vai ter o seu módulo e a sua fase. Uma outra forma de representar o espectro de Fourier é olhar a parte real em função da frequência, a parte imaginária em função da frequência, e aqui teríamos o módulo em função da frequência. Então, por exemplo, o vetor, a primeira harmônica, o vetor vermelho, ele tem uma componente real positiva, digamos lá na primeira harmônica, não vamos nos preocupar com a amplitude por enquanto, e tem uma parte imaginária também positiva. A segunda harmônica, o F de 2, ele tem uma parte imaginária positiva
vamos dizer que esteja aqui, e tem uma parte real negativa. A componente 3 da transformada, ela tem uma parte real negativa e uma parte imaginária negativa. Vamos dizer que sejam aqui elas. E a componente em amarelo, que seria a nossa quarta harmônica, ela tem uma parte real positiva e uma parte imaginária negativa. Então, dessa forma, a gente iria visualizar na forma retangular o espectro de Fourier. Se a gente fizer calcular o módulo, então, por exemplo, aplicar essa componente, a raiz quadrada, da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, nós vamos ter aqui o módulo da primeira harmônica. Fizer a mesma coisa para a segunda componente, que é a raiz quadrada de r ao quadrado mais i ao quadrado. Vamos ter aqui a harmônica número 2, a harmônica número 1. A terceira harmônica iria fazer a mesma coisa, pegar a parte imaginária mais a parte real, raiz quadrada, né? Teríamos aqui no nosso algoritmo a terceira harmônica. E a mesma coisa para componente em amarelo, pegar a parte real mais a parte imaginária ao quadrado, raiz quadrada dessas duas componentes, nós teríamos aqui a quarta harmônica. Então, note, o módulo sempre vão ter os impulsos do lado positivo, já que é o valor absoluto. A parte real e a parte imaginária, ela pode ter valores positivos e negativos. Pessoal, essa é uma forma ilustrativa de apresentar o espectro de Fourier. Na prática, ele é um pouquinho diferente. Eu não vou entrar em mais detalhes porque não é necessário. Eu acho que é mais importante agora a gente entender o espectro, fazer algumas transformadas no MATLAB, né, para que a gente consiga olhar o osciloscópio, olhar a transformada de Fourier no MATLAB e entender o que acontece. Então agora o próximo passo é ir para o MATLAB e fazer algumas transformadas